Oi, que a paz do Senhor seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para fazer um curto estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa que o estudo da Bíblia através de perguntas e respostas. Hoje nosso tema é muito bonito, é Guia Celestial, é o título do nosso tema. Não saia daqui, fique até o final que você vai ver que tem uma mensagem maravilhosa de Deus para você. Vamos ler a introdução, diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulo 3, versículo 10. Eu fiquei me perguntando, como assim? Que pela igreja os principados e potestades nos céus vão conhecer a multiforme sabedoria de Deus? É isso mesmo, sabe por quê? Porque lá não tem pecado, aqui sim. Como seres humanos somos pecadores, e a obra de Deus transformando a vida do ser humano, transformando a vida da sua igreja, é o meio pelo qual os principados e potestades podem conhecer mais a fundo a multiforme sabedoria de Deus. A notinha nos diz: verdadeira educação é o preparo das faculdades mentais, morais e físicas para o desempenho de todo dever, agradável ou não, o adestramento de todo hábito e prática do coração, mente e alma para o serviço divino. Então, verdadeira educação é o preparo das nossas faculdades mentais, morais e físicas para cumprir o que? O nosso dever, né? O desempenho do nosso dever, seja ele agradável ou não. Tem muitas coisas que a gente não gosta de fazer, no entanto, temos que fazer. Eu sempre digo para as pessoas, quase ninguém gosta de lavar um banheiro. No entanto, todos gostamos de entrar dentro de um banheiro bem limpinho. Então, devemos cumprir esse dever. Então, seja agradável ou não, a verdadeira educação nos ensina a cumprir com o nosso dever, desenvolvendo nossas faculdades mentais, físicas, espirituais, morais neste caso. Primeira pergunta: quão especial é o que Deus produz em uma pessoa? O nosso versículo Eclesiastes 3,14 diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Então, quão especial é o que Deus produz em uma pessoa? Vamos também ler a nossa notinha. O grande objetivo da educação é habilitar-nos a empregar de tal maneira o poder que Deus nos deu, que representemos a religião da Bíblia e promovamos a glória do Senhor. Então, quão especial é o que Deus produz em uma pessoa? Primeiramente, Deus, tudo que Ele faz é perfeito, diz o versículo. Tudo que Ele faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar, nem nada se lhe deve tirar. Então, é perfeito. E por que Deus faz isso? Aí diz: isto faz Deus para que haja temor diante dele. Quer dizer que ele dá poder ao ser humano, porque isso de que nada muda de Deus, nada pode mudar, é o seu poder. Ele dá ao ser humano, como diz lá na nota, nos habilita a empregar de tal maneira o poder de Deus para que nós representemos a religião da Bíblia e promovamos a glória do Senhor. Então, Ele é todo poderoso, Ele é perfeito, Ele faz tudo no seu tempo. Então, Ele, se nós nos humilhamos, recebemos dele esse poder, Ele nos habilita para que possamos ser representantes da religião da Bíblia neste mundo e para dar a glória a Deus. Então, essa é a especialidade que Deus produz num ser humano, numa pessoa que se humilha, que se deixa usar por Deus. Vamos para a segunda pergunta. Quais passos devemos dar para receber a sabedoria divina? E o que Deus faz então? Vamos ver aqui o caso de Daniel, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 20 até o 22, que nos diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus,
pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Que maravilhoso! O Senhor dando sabedoria através do seu anjo ao seu servo Daniel para compreender a sua palavra. Mas vamos responder nossa pergunta então? Quais passos devemos dar para receber a sabedoria divina? E o que Deus faz então? Bom, primeiramente nós vemos aqui que o anjo não foi revelar para Daniel sem este orar. Não, então primeiro Daniel fez algo, ele orou, ele confessou o seu pecado e o pecado do povo de Israel e lançou a sua súplica perante o Senhor. Esses são os passos que nós devemos dar. Buscar a presença do Senhor, como nós buscamos? Orando, confessando os nossos pecados. Às vezes a gente pensa que é só o nosso pecado. Não, na igreja, no povo, nós vemos muita mornidão, muita frialdade, que nós precisamos orar ao Senhor, pedir que Deus perdoe os pecados do seu povo, porque muitas vezes, sabendo bem as coisas que o Senhor não se agrada, o povo de Deus ainda faz. Muitos ainda praticam coisas que a Deus não lhe agrada. Então não devemos somente confessar o nosso pecado, mas também o pecado do povo, lançar a nossa súplica diante do Senhor. Aí então se cumpre o que diz Jeremias, no livro de Jeremias, que diz: e me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, em Jeremias 29:13, né? Então podemos encontrar, e aqui neste caso Daniel achou, Daniel buscou a presença do Senhor, e aí que está dizendo, que passos devemos dar? Orar, confessar nossos pecados, confessar o pecado do povo, estender a nossa súplica diante do Senhor. E o que Deus faz então? O que ele faz? Ele responde, ele dá sabedoria ao seu povo. Neste caso, Daniel, ele não estava entendendo algo da visão anterior que ele tinha visto. E quando ele ainda estava orando, diz a palavra do Senhor, veio o anjo Gabriel e lhe disse que Deus tinha falado para ele que era para fazer ele entender o sentido daquela visão. Se nós pedirmos a Deus, Deus também nos dará sabedoria. Talvez não venha um anjo nos falar, mas sim vai nos dar sabedoria, o nosso entendimento para compreender a palavra do Senhor. Pergunta número 3. Quais perguntas e respostas deveriam ser uma inspiração na vida? Oséias capítulo 14, versículo 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Vou ler a notinha. Deus nos deu poder intelectual e moral, mas, em grande medida, cada um é arquiteto do seu próprio caráter. Cada dia a estrutura mais se aproxima do termo. A palavra de Deus nos adverte a estar atentos quanto à maneira por que edificamos, para ver se o nosso edifício está fundado na rocha eterna. Aproxima-se o tempo em que nossa obra se revelará tal como é. Agora é o tempo em que todos devem cultivar as faculdades que lhes foram dadas por Deus, a fim de formarem caráter útil aqui e apto para uma vida mais elevada no céu. Isso nos diz no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, na página 222. Então, quais são as perguntas e respostas que deveriam ser uma inspiração na vida? Lá no versículo diz: quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Essas são as perguntas. Não, quem é? Posso perguntar para mim também, será que eu estou sendo sábia? Será que eu estou sendo prudente? Será que eu estou analisando a minha vida, o caminho em que estou andando? Isso nos falava a lição anterior, lembram? Que a gente tem que saber entender o caminho no qual nós estamos andando. Então, para isso, nós precisamos fazer essas perguntas, fazer perguntas de reflexão para nós. Será que eu estou sendo sábio realmente? Será que eu estou sendo prudente?
E ali diz, porque os caminhos do Senhor são o quê? São retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Eu não posso pensar que eu sou sábia, que eu sou prudente, andando pelo caminho errado ou fazendo o contrário da vontade do Senhor. Porque ali está dizendo, os justos andarão nos caminhos do Senhor que são retos, mas os transgressores neles cairão. Querendo andar no caminho do Senhor, se a pessoa não tem um coração bem disposto, humilde para servir a Deus como deve ser, no lugar dela se levantar, ela vai cair. Está dizendo a palavra do Senhor aqui na última parte do versículo 9 de Oséias 14. Vamos para a pergunta número 4. Por que o ser humano carece da verdadeira sabedoria? Por quê? Romanos capítulo 3, o versículo 11 diz assim: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Vou ler a notinha. O amor da verdade, tal como é em Jesus, quer dizer o amor de tudo quanto se acha compreendido na verdade ensinada por Cristo. Em outras palavras, porque o ser humano carece da verdadeira sabedoria? Porque ele carece de amor. Porque neste mundo, como diz aqui o versículo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Por natureza, nós somos pecadores, nós somos inclinados ao mal. É aí que nós precisamos do poder, por isso que nós vimos lá na pergunta número 2, que precisamos buscar a presença do Senhor, precisamos orar, precisamos lançar as nossas súplicas diante dele. Ele já enviou o seu Santo Espírito para fazer uma obra na nossa vida, para tocar o nosso coração. Eu creio que todos nós que estamos escutando, em algum momento nós escutamos a voz de Deus nos falando, busca Deus, busca a sua presença, ore, estude a palavra do Senhor, mas muitas vezes nós adiamos. Mas é essa obra que o Espírito de Deus faz aqui na nossa mente, no nosso coração, no nosso ouvido, que fala ao nosso ouvido, essa voz que nós devemos ouvir, porque por natureza nós não podemos mudar a nossa vida. Aqui diz que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. É por isso que o ser humano carece de verdadeira sabedoria. Vamos continuar com a pergunta número 5, que é mais ou menos parecida também com a nossa pergunta 4. Como as Sagradas Escrituras descrevem essa situação terrível? Olha o que diz Salmos 14, 2 e 3. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então ninguém, não há nem sequer uma pessoa que faça o bem por si mesma. Se tem alguém que busca a Deus, se nós hoje estamos buscando a Deus, é porque o Senhor tocou o nosso coração para que buscássemos a presença de Deus, e é o poder de Deus que tem feito essa obra na nossa vida. A notinha diz, o amor, base da criação e da redenção, é o fundamento da educação verdadeira. Isso se patenteia na lei dada por Deus como diretriz da vida. O primeiro e grande mandamento é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Isso está em Marcos 12:30. Amar o infinito e onisciente de todas as forças e de todo entendimento e coração significa o máximo desenvolvimento de todas as faculdades. Quer dizer que no ser inteiro, corpo, mente e espírito, deve a imagem de Deus ser restaurada. Como o primeiro é o segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Marcos capítulo 12, versículo 31. A lei do amor pede a consagração do corpo, do espírito e da alma ao serviço de Deus e de nossos semelhantes. E esse serviço, ao passo que nos torna uma bênção para os outros, traz-nos a nós mesmos bênçãos maiores. Que maravilha! Então, as Sagradas Escrituras, elas descrevem essa situação terrível, dizendo que não há um sequer que busque a Deus. Mas glória ao Senhor pela sua misericórdia e pelo seu amor, porque é
pelo meio do seu Santo Espírito, que toca o nosso coração, que nós hoje estamos buscando ele. E agora a notinha está nos dizendo que o amor é a base da educação. Deus nos deu amor, Deus mostrou o seu amor, Deus prova o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E esse amor, ele quer colocar também em nosso coração. Então, por isso nós devemos saber que se nós carecemos de sabedoria, é porque essa é a nossa natureza, mas que a fonte da sabedoria está disposta a nos dar sabedoria por meio do seu amor e da sua misericórdia. Pergunta número 6. Em quais dois grupos o mundo está dividido? Daniel capítulo 12, versículo 10 diz: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Vamos ler a notinha. A piedade prática precisa ser aprendida. Os que estudam e praticam os ensinos de Cristo adquirirão a educação essencial no conhecimento da Bíblia. Então, o mundo está dividido em dois grupos, os ímpios e os sábios. Hoje tem tanta quantidade de igrejas e nós pensamos que é nisso que está dividido, mas não. Para Deus somente existem dois grupos, os ímpios e os sábios. Os sábios, os que buscam diligentemente a presença do Senhor, e andam humildemente na sua presença, e os ímpios, que eles procedem, como diz aqui, impiamente. O seu comportamento não está de acordo às Sagradas Escrituras. Por isso que a notinha nos diz que a piedade prática precisa ser aprendida. Nós muitas vezes temos muita teoria, mas pouca prática. Mas é melhor saber pouco e praticar o pouco que nós sabemos, a saber muito de teoria e pouca prática. Os sábios são aqueles que sabem, que têm a teoria, mas que a colocam em prática. É isso que nós temos que pedir ao Senhor. Segundo a pergunta número 7 agora, diz, portanto, qual deveria ser a sincera súplica do cristão? 1 de Reis 3:9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? A notinha diz, ninguém exclua do seu trabalho o amor de Cristo, mas pergunte cada um a si mesmo, minha vida é coerente? Sou eu guiado pelo Espírito Santo? Olha que interessante, né? Então, a súplica sincera do fundo do nosso coração que devemos pedir ao Senhor é a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar. Talvez não somos líderes do povo, mas para julgar, nem que seja na nossa família. Muitas vezes temos que tomar decisões, aqui diz para julgar, para discernir entre o bem e o mal. Muitas vezes achamos que o certo é errado e que o errado é certo. Precisamos ter a sabedoria de Deus. Então é isso que nós temos que pedir na presença do Senhor, um coração entendido. Resumindo esta lição de guia celestial, nós vimos duas coisas. O que Deus faz e o que o homem deve fazer. Deus, ele é todo poderoso. Tudo que ele faz não muda, tudo que ele faz é perfeito. O ser humano, nós vimos que não há justo nem sequer um. Somos pecadores, somos tendentes ao pecado, mas que esse poder de Deus está disposto para nos ajudar. Por isso enviou a Jesus Cristo para morrer no nosso coração. Para morrer por nós, Todo o coração é tocado pelo Espírito Santo. Ele nos dá o seu poder. Ele nos habilita a empregar esse poder para que nós possamos ser um exemplo e para que possamos dar a glória a Deus. Ele também nos ajuda a aceitar a ação do Espírito na nossa vida, né? Que nesse caso nós vimos, ele nos toca o coração para que vamos a Deus, a buscar a sua presença através da oração, da confissão dos nossos pecados, derramar as nossas súplicas diante dele, para que possamos ter uma reflexão constante, pensando, como dizia ali, será que a minha vida é coerente? Será que eu estou sendo guiada realmente pelo Espírito Santo? Porque ali nós vimos na parte final que os sábios, eles fazem a vontade de Deus, mas os ímpios, eles praticam a impiedade.
como estou sendo eu? Então, se eu vejo que a minha vida está incoerente, não devo me desanimar. O que eu devo fazer é buscar mais a presença de Deus, porque o poder vem do alto. Eu sou fraca, eu sou débil, mas Deus, Ele me dá força, está disposto a me dar o seu poder. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos séculos, disse Jesus. Assim que nos seguremos da sua mão, sigamos em frente, busquemos a sua presença para que as nossas orações, assim como a oração de Daniel, sejam ouvidas para receber a sabedoria do alto. Que Deus nos abençoe. Amém.